Então, como saber quanto que você vai gastar para trazer tua empresa para o Canadá, para vir para o Canadá com a tua empresa? Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre umas ferramentas úteis que vão te ajudar a estimar de quanto dinheiro você vai precisar. Tem um link aqui na descrição. Nós ajudamos empresas de diferentes tamanhos, em diferentes estágios nessa jornada, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa, primeiro tipo de custo, você tem custos de planejamento. Se você já veio para o Canadá, ótimo. Se ainda não veio, altamente recomendável marcar uma viagem de exploração. Você e outros membros, talvez, da empresa ou da família que sejam relevantes nessa decisão, né? Porque principalmente o Canadá tem um inverno que não é brincadeira, que pouca gente já teve essa experiência de passar por um inverno parecido com o canadense. Então a gente nota que quem teve maior sucesso no Canadá ao longo do tempo geralmente é quem sabia no que estava se metendo, né? Vamos dizer assim. Outro tipo de custo que você vai precisar se planejar, e isso eu recomendo, tá? Eu já vi gente, por exemplo, na questão dos vistos, né? De autorização de trabalho e tal. Ah, vamos fazendo o caminho que der, o caminho que for mais rápido, o caminho que for mais barato, e lá na frente depois a gente vê como que resolve. Tem uma dificuldade que pode surgir desse tipo de raciocínio, que principalmente às vezes dependendo de passos que você dá hoje, podem dificultar a tua habilidade de conseguir uma residência permanente na frente, ou tem coisa que pode ter que tentar desfazer, que vai ficar mais caro ainda depois. Então, altamente recomendável nessa fase anterior de planejamento, você investir tempo e um pouco de dinheiro para entender os caminhos e decidir qual o caminho de antemão. Não começar a fazer para depois lá na frente ver, ah, mas para isso que eu queria era melhor ter feito aquele outro caminho. Isso pode ficar caro na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses pode até nem ser possível mais, porque você foi pelo caminho errado e agora vai te complicar, você não vai conseguir fazer o caminho que gostaria. Tem custos também que são associados a uma determinada pesquisa e preparação de negócio. Isso é uma coisa que eu, como brasileiro, assim como vocês, a gente, apesar de eu morar no Canadá há 24 anos, então meu cérebro já é muito mais canadense, vamos dizer assim. Mas eu lembro bem como que funcionam as coisas no Brasil. O Brasil não vale a pena planejar, porque as coisas mudam muito rápido. Então o que vale a pena no Brasil é você estar ligado para aproveitar as oportunidades quando elas se abrem, porque às vezes a janela de oportunidade abre e fecha rápido, você tem que passar enquanto ela está aberta. No Canadá, como é tudo muito mais estável, a gente já falou disso aqui em outros vídeos, é necessário fazer esse planejamento. Então você vai precisar fazer um planejamento e uma pesquisa, um entendimento melhor do que é que você vai fazer aqui, o que a empresa vai fazer aqui, qual que é realmente o potencial, vai usar o Canadá como uma base de lançamento para outros países ou vai fazer inovação aqui, o que é. Então vai ser importante nessa fase agora, anterior de planejamento, em alocar tempo e provavelmente algum dinheiro, algum recurso para ter ajuda para entender esses potenciais caminhos pela frente para o negócio. Quarta coisa, que aí já é o contrário, geralmente as empresas, principalmente vindo do Brasil, uma das primeiras coisas que eles querem fazer já é sair abrindo a empresa canadense. Tem outros vídeos aqui no nosso canal onde eu falo, não necessariamente. Aí você consegue economizar dinheiro. Você não precisa sair abrindo a empresa no Canadá. Aqui chama incorporar, né? Incorporating the business. Você não precisa incorporar a empresa no Canadá de cara. Deixa para incorporar quando surgir uma demanda prática real que fala, ah, para fazer isso que é importante para você, você precisa ter a empresa aberta. Mas o custo de sair abrindo a empresa e depois o custo de manter essa empresa aberta é um custo que você não precisa incorrer já no começo, você não precisa assumir esse custo de cara. Vai ser necessário, porque ou você tá vindo alguém da empresa, né, uma pessoa-chave normalmente acaba vindo para cá, ou senão você vai estar contratando uma pessoa aqui, de qualquer forma você vai ter custos de vida para uma pessoa física no Canadá que tem que ser levado em consideração no teu plano de negócio. Esse custo pessoal, a boa notícia é que tem muita fonte de informação. Se você der um Google Cost of Living in Canada, você vai ver várias referências. Nós estamos compartilhando aqui um link sobre isso como exemplo, tá? Não sei a qualidade dessa informação, mas assim, também nunca fique se fiando numa fonte de informação, né? Cheque de outras fontes. Quando as informações começam a convergir, você sabe que provavelmente a realidade está ali naquela vizinhança. Agora, achar uma fonte de informação e tomar decisão baseada nisso é perigoso, porque aquela fonte pode não estar correta, tá bom? Ou não estar correta para o teu caso específico. Ela pode se basear numa outra realidade que não era a tua. Bom, além desses custos de planejamento, que é altamente recomendável fazer esse investimento para planejar, para depois não ter custos maiores ainda lá na frente para desfazer coisa que foi feita de uma forma que não devia, ou
ser pego de surpresa, etc. Né? Agora a gente parte para a parte dos custos de setup. Para montar a empresa custa quanto? A boa notícia é que dá para manter esses custos de setup no mínimo. Né? Você pode começar a gastar esse dinheiro, a investir esse dinheiro para o setup, de novo, apenas quando tiver uma necessidade prática de certas coisas. Por exemplo, não precisa sair alugando um espaço para trabalhar. É muito comum se trabalhar de casa, do home office, ou ter um espaço de coworking, um hot desk em algum lugar, para manter esses custos baixos. A própria abertura da empresa, como eu já falei aqui uns minutinhos atrás, pode esperar até você ter motivos reais que demandem que você tem que ter a empresa aberta. Ter a empresa aberta por ter a empresa aberta não ajuda ninguém a conseguir fazer negócio no Canadá. Ah, mas nós já temos a empresa canadense. Não adianta nada. Adianta outras coisas que a gente fala em outros vídeos aqui. Mas então esse é um custo que você consegue economizar muito. Você não precisa assumir esses custos de abertura de empresa necessariamente nos passos iniciais, se não tiver uma outra demanda que está te puxando. E que tipo de demanda? Nós falamos disso em outro vídeo aqui, mas tipo de demanda pode ser para acessar um programa de incentivo, ou pode ser para transferir um funcionário, ou conseguir o visto de trabalho para alguém e por aí vai. Uma boa notícia em toda essa estimativa de custos de setup, custos operacionais, etc., é que os escritórios de atração de investimento, eles são muito bons em fornecer para vocês espécies de benchmarks de custos e ajudar você a estimar. O governo do Canadá disponibiliza, através das províncias e dos municípios, escritórios de gente muito competente, gente boa, que o trabalho deles é atrair gente como vocês para o Canadá. Então eles ajudam você a fazer o dever de casa. Tá? Então eu encorajo muito a procurar esses escritórios de atração de investimento, escritórios regionais, pode ser municipal, regional, provincial, tá? Então coloca assim, Investment Attraction tal cidade, você vai ver alguma agência, por exemplo, em Toronto tem o Toronto Global, em Montreal tem o Montreal International, você tem o Edmonton Global em Alberta, e você tem esse tipo de escritório abertos pelo país inteiro. Em Ontário, tem provinciais também, Investissement Quebec, em Ontário você tem o Invest Ontario, em Alberta você tem o Invest Alberta e por aí vai. O que é sempre aconselhável também é você, nesse setup, encontrar e engajar a ajuda de bons advisors, como por exemplo contadores, advogados, e muito cuidado nesse ponto, naquela coisa de novo, eu quero manter meu custo baixo, então eu vou fazer. Assim, é importante alocar alguém que você confie, que sabe que você está confortável. E também é importante você entender, a gente já falou disso também em outros vídeos, que no Canadá não existe aquela história de pagar o advogado e o contador por mês e eu posso fazer as perguntas que eu quiser, na hora que eu quiser, que o meu custo não vai variar. O pessoal aqui trabalha por hora. Então, se você manda um e-mail mais ou menos com umas perguntas um pouco meio formulado e a pessoa tem que ler, pensar e te responder, você vai pagar $200 por esse e-mail, por essa leitura, essa resposta de e-mail, por aí, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, é importantíssimo você se preparar com as perguntas específicas que você tem, fazer dever de casa de antemão para reduzir o número do que chamamos aqui de billable hours, ou horas que vão se transformar num bill, num invoice para você. Tá? Então isso tudo em termos de setup costs. Aí vem a parte que lá na frente, que são os custos operacionais. A boa notícia é que para custos operacionais você tem benchmarks do próprio governo do Canadá, ele fornece, ele pega as declarações de imposto de renda pessoa jurídica e coloca no modelo estatístico e compartilha de volta com você. Então se você sabe mais ou menos onde que você vai se estabelecer, em que província, qual é o tamanho, o nível de faturamento que você prevê que a tua empresa vai ter nos primeiros anos e qual é o setor da economia, qual tipo de empresa que você está abrindo, com essas três informações, você consegue, nós vamos compartilhar o link aqui com vocês também, você consegue acessar benchmarks do governo canadense que te dá a matriz de custo. Fala, tá legal, uma empresa assim vai gastar tanto. Você exporta isso para um Excel, em termos percentuais, e isso faz com que se torne muito fácil para que você, teu financeiro, faça as projeções financeiras, obviamente fazendo os ajustes específicos para a tua realidade, tá? Mas qual que é a moral da história desse vídeo, de tudo que nós estamos falando? O Canadá é um país do faça você mesmo. Você vai precisar fazer o dever de casa, você, alguém da tua empresa. Vocês precisam fazer um dever de casa e se preparar. Porque não fazer isso, aí sim que você vai gastar muito dinheiro, tá bom? E como que você faz para preparar e para decidir os melhores caminhos e tal? Nós temos aqui o nosso programa Sua Empresa no Canadá. Clique no link para saber mais sobre como a gente pode ajudar. Abraço, boa sorte.